Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta encíclica Deus Caritas Est, do Sumo Pontífice Bento XVI sobre o amor cristão. Segunda parte. Caritas. A prática do amor pela Igreja, enquanto comunidade de amor. Continuação do ponto 28. O amor, Caritas, será sempre necessário, mesmo na sociedade mais justa. Não há qualquer ordenamento estatal justo que possa tornar supérfluo o serviço do amor. Quem quer desfazer-se do amor, prepara-se para se desfazer do homem enquanto homem. Sempre haverá sofrimento que necessite de consolação e ajuda. Haverá sempre solidão. Existirão sempre também situações de necessidade material, para as quais é indispensável uma ajuda na linha de um amor concreto ao próximo. Um Estado que queira prover a tudo e tudo a sambarque torna-se, no fim de contas, uma instância burocrática que não pode assegurar o essencial de que o homem sofredor, todo o homem, tem necessidade: a amorosa dedicação pessoal. Não precisamos de um Estado que regule e domine tudo, mas de um Estado que generosamente reconheça e apoie, segundo o princípio de subsidiariedade, as iniciativas que nascem das diversas forças sociais e conjugam espontaneidade e proximidade aos homens carecidos de ajuda. A Igreja é uma destas forças vivas. Nela pulsa a dinâmica do amor suscitado pelo Espírito de Cristo. Este amor não oferece aos homens apenas uma ajuda material, mas também refrigério e cuidado para a alma. Ajuda estas muitas vezes mais necessária do que o apoio material. A afirmação de que as estruturas justas tornariam supérfluas as obras de caridade esconde, de facto, uma concepção materialista do homem, o preconceito segundo o qual o homem viveria só de pão. Mateus capítulo 4, versículo 4 e conforme Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Convicção que humilha o homem e ignora precisamente aquilo que é mais especificamente humano. Ponto 29. Deste modo, podemos determinar agora, mais concretamente, na vida da Igreja, a relação entre o empenho por um justo ordenamento do Estado e da sociedade, por um lado, e a atividade caritativa organizada, por outro. Viu-se que a formação de estruturas justas não é imediatamente um dever da Igreja, mas pertence à esfera da política, isto é, ao âmbito da razão autorresponsável. Nisto, o dever da Igreja é imediato, enquanto lhe compete contribuir para a purificação da razão e o despertar das forças morais, sem as quais não se constroem estruturas justas, nem estas permanecem operativas por muito tempo. Entretanto, o dever imediato de trabalhar por uma ordem justa na sociedade é próprio dos fiéis leigos. Estes, como cidadãos do Estado, são chamados a participar pessoalmente na vida pública. Não podem, pois, abdicar da múltipla e variada ação económica, social, legislativa, administrativa e cultural destinada a promover orgânica e institucionalmente o bem comum. Por conseguinte, é missão dos fiéis leigos configurar retamente a vida social, respeitando a sua legítima autonomia e cooperando, segundo a respectiva competência e sob própria responsabilidade, com os outros cidadãos. Embora as manifestações específicas da caridade eclesial nunca possam confundir-se com a atividade do Estado, no entanto, a verdade é que a caridade deve animar a existência inteira dos fiéis leigos e, consequentemente, também a sua atividade política, vivida como caridade social. Caso diverso são as organizações caritativas da Igreja que constituem um seu opus proprium,
um dever que lhe é congénito, no qual ela não se limita a colaborar colateralmente, mas atua como sujeito diretamente responsável, realizando o que corresponde à sua natureza. A Igreja nunca poderá ser dispensada da prática da caridade, enquanto atividade organizada dos crentes, como aliás nunca haverá uma situação onde não seja precisa a caridade de cada um dos indivíduos cristãos, porque o homem, além da justiça, tem e terá sempre necessidade do amor. As múltiplas estruturas de serviço caritativo no atual contexto social. Ponto 30. Antes ainda de tentar uma definição do perfil específico das atividades eclesiais ao serviço do homem, quero considerar a situação geral do empenho pela justiça e o amor no mundo atual. Os meios de comunicação de massa tornaram hoje o nosso planeta mais pequeno, aproximando rapidamente homens e culturas profundamente diversas. Se, às vezes, este estar juntos suscita incompreensões e tensões, o facto, porém, de agora se chegar de forma muito mais imediata ao conhecimento das necessidades dos homens, constitui, sobretudo, um apelo a partilhar a sua situação e as suas dificuldades. Cada dia vamos nos tornando conscientes de quanto se sofre no mundo, apesar dos grandes progressos em campo científico e técnico, por causa de uma miséria multiforme, tanto material como espiritual. Por isso, este nosso tempo requer uma nova disponibilidade para socorrer o próximo necessitado. Sublinhou-o já o Concílio Vaticano II com palavras muito claras. No nosso tempo, em que os meios de comunicação são mais rápidos, em que quase se venceu a distância entre os homens, a atividade caritativa pode e deve atingir as necessidades de todos os homens. Por outro lado, e trata-se de um aspecto provocatório e ao mesmo tempo encorajador do processo de globalização, o presente põe à nossa disposição inumeráveis instrumentos para prestar ajuda humanitária aos irmãos necessitados, não sendo os menos notáveis entre eles os sistemas modernos para a distribuição de alimento e vestuário, e também para a oferta de habitação e acolhimento. Superando as fronteiras das comunidades nacionais, a solicitude pelo próximo tende, assim, a alargar os seus horizontes ao mundo inteiro. Justamente o pôs em relevo o Concílio Vaticano II. Entre os sinais do nosso tempo, é digno de especial menção o crescente e inelutável sentido de solidariedade entre todos os povos. Os entes do Estado e as associações humanitárias apadrinham iniciativas com tal finalidade, fazendo-o na maior parte dos casos através de subsídios ou descontos fiscais, os primeiros, e pondo à disposição verbas consideráveis às segundas. E assim, a solidariedade expressa pela sociedade civil supera significativamente a dos indivíduos. Nesta situação, nasceram e desenvolveram-se numerosas formas de colaboração entre as estruturas estatais e as eclesiais que se revelaram frutuosas. As estruturas eclesiais, com a transparência de sua ação e a fidelidade ao dever de testemunhar o amor, poderão animar, de maneira cristã, também as estruturas civis, favorecendo uma recíproca coordenação que não deixará de potenciar a eficácia do serviço caritativo. Neste contexto, formaram-se também muitas organizações com fins caritativos ou filantrópicos que procuram, face aos problemas sociais e políticos existentes, alcançar soluções satisfatórias sob o aspecto humanitário. Um fenómeno importante do nosso tempo é a aparição e a difusão de diversas formas de voluntariado que se ocupam de uma pluralidade de serviços. Desejo aqui deixar uma palavra de particular apreço e de gratidão a todos aqueles que participam de diversas formas nestas atividades. Tal empenho generalizado constitui, para os jovens, uma escola de vida que educa para a solidariedade e a disponibilidade de darem não simplesmente qualquer coisa,
mas a darem-se a si próprios. A anticultura da morte, que se exprime, por exemplo, na droga, contrapõe-se deste modo o amor que não procura o próprio interesse, mas que precisamente na disponibilidade a perder-se a si mesmo pelo outro, conforme Lucas capítulo 17, versículo 33, se revela como cultura da vida. Na Igreja Católica e noutras igrejas e comunidades eclesiais também aparecem novas formas de atividade caritativa e ressurgiram antigas com um zelo renovado. São formas nas quais se consegue muitas vezes estabelecer uma feliz ligação entre evangelização e obras de caridade. Desejo aqui confirmar explicitamente aquilo que o meu grande predecessor João Paulo II escreveu na sua encíclica Solicitudo Rei Socialis, quando declarou a disponibilidade da Igreja Católica para colaborar com as organizações caritativas destas igrejas e comunidades, uma vez que todos nós somos movidos pela mesma motivação fundamental e temos diante dos olhos idêntico objetivo: um verdadeiro humanismo, que reconhece no homem a imagem de Deus e que quer ajudá-lo a levar uma vida conforme esta dignidade. Depois, a encíclica Ut Unum Sint voltou a sublinhar que, para o progresso rumo a um mundo melhor, é necessário a voz comum dos cristãos, o seu empenho em fazer triunfar o respeito pelos direitos e necessidades de todos, especialmente dos pobres, humilhados e desprotegidos. Quero exprimir aqui a minha alegria pelo facto de que este desejo ter encontrado um vasto eco por todo o mundo em numerosas iniciativas. O perfil específico da atividade caritativa da Igreja. Ponto 31. O aumento de organizações diversificadas que se dedicam ao homem em suas várias necessidades explica-se fundamentalmente pelo facto de um imperativo do amor ao próximo ter sido inscrito pelo Criador na própria natureza do homem. Mas o referido aumento é efeito também da presença no mundo do cristianismo, que não cessa de despertar e tornar eficaz este imperativo, muitas vezes profundamente obscurecido no decurso da história. A reforma do paganismo, tentada pelo imperador Juliano o Apóstata, é apenas um exemplo incipiente de tal eficácia. Neste sentido, a força do cristianismo propaga-se muito para além das fronteiras da fé cristã. Por isso, é muito importante que a atividade caritativa da Igreja mantenha todo o seu esplendor e não se dissolva na organização assistencial comum, tornando-se uma simples variante da mesma. Mas então, quais são os elementos constitutivos que formam a essência da caridade cristã e eclesial? Papa Bento XVI.